Bom Bah, dia. Bom dia. foi um pequeno atraso, né? Quero agradecer muito o convite aí para poder participar com vocês aqui desse debate, acho que é tão importante para a nossa cidade hoje, né? Sim. Então a gente já pode começar, né, Simone? Sim, podemos começar. Vamos começar então. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, professor. Então, Muito bom obrigado. dia a todos, né? A gente vai dar início à nossa live, né, com o professor Wallace de Moraes, da UFRJ, né, com o tema sobre racismo estrutural na escola. Vou falar um pouquinho do currículo dele, né? Ele é professor associado em Ciências Políticas da pós-graduação de Filosofia e de História Comparada da UFRJ. Ele é pesquisador do Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia e também é editor da revista Estudos Libertários da UFRJ e líder do Grupo OTAL, Observatório de Trabalho na América Latina. Ele realizou pós-doutorado na Universidade da Flórida e tem doutorado e mestrado na UERJ, né? Aí, antes de começar, eu vou passar a palavra para a Paula e para a Socorro, para elas dar uma palavra inicial. Aí, quem quiser começar, ou a Paula. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Wallace. Quero aqui, assim, agradecer, em especial, assim, a você pelo tempo que você está disponibilizando para honrar a nossa escola, né? Porque, na verdade, eu sei que seu tempo deve ser muito precioso, uma pessoa ocupada, e tirar esse tempo para nós, eu sei que às vezes não é fácil, mas a gente está muito agradecido, em nome dos alunos, dos professores, da gestão. Eu quero agradecer realmente, né? E deixar aqui o convite para o ano que vem, a nossa escola está aberta novamente, o professor está voltando, né? Conversando mais um pouco. E dei uma olhada no seu currículo, li um pouco, estou impressionada e acredito que os alunos vão receber muita informação, muita coisa boa que veio do senhor hoje. No mais, muito obrigada. Pode passar para Socorro, Marcivon. Então, agora a palavra é com a nossa diretora, a Maria do Socorro. Bom dia a todos, professores, alunos, professor Wallace, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco, e o convite fica de pé para o senhor, para estar nos visitando o ano que vem, na nossa escola, na nossa humilde escola, e eu quero muito agradecer o senhor por dedicar esse tempo. Vai ser um aprendizado para enriquecer o nosso aprendizado, o aprendizado dos nossos alunados, porque esse ano foi um ano muito prejudicado, principalmente para os alunos do terceiro ano, mas fica aí o convite e os meus agradecimentos. Um bom dia a todos e muito obrigada mais uma vez, professor. E obrigada à nossa coordenadora do PJF, né, que é a Simone, e fica com vocês. Eu tenho que dar uma saidinha, mas logo, logo eu retorno de novo, tá bom? Beijo e bom dia a todos. Obrigada, Marcibon. Obrigada a todos. Tá. Então, acho que a gente pode começar, né? Você quer falar alguma coisa, Simone? Não podemos começar, não vou atrasar. Então, já passo a palavra ao professor Wallace, né? Ele vai fazer uma fala de umas meia hora, um pouco a mais, um pouco a menos, e depois, no segundo momento, alguns alunos vão fazer algumas perguntas, né? Então, a palavra é com o professor. Olha, primeiro eu quero agradecer as lindas palavras da direção da escola, da diretora, né, assim, palavras lindas, assim, muitíssimo obrigado, é um enorme prazer estar aqui, né, ainda mais dialogando com vocês de Goiás, assim, do Centro-Oeste, né, a gente hoje tem essa possibilidade via essas redes sociais, via como é que é? Google Meet, né, no caso, que a gente está fazendo aqui. E para mim é um enorme prazer, estarei aí sim, acho que são as escolas mais humildes, que são mais, né, que cumprem o papel com professorado, né, com o corpo docente, com papel histórico, né? Então acho que vocês também estão todos de parabéns, a gente pode hoje trocar algumas coisas, né, de conhecimento aqui para a gente poder aprender reciprocamente.
tá bom? É enorme prazer, sempre que precisar, estarei disposto para vir aqui debater com vocês, ou mesmo ir aí a Goiás, até porque eu nunca fui a Goiás, uma primeira vez conhecer, tá bom? Bom, então, mais uma vez, eu agradecer ao Marcivon pelo convite e as falas lindas. Então, vamos lá, então vou começar a falar, já que a grande questão hoje, né, é discutir o racismo, né? Acho que foi para isso que eu fui convidado aqui. E aí eu tenho proposta de a gente discutir por um caminho, assim, né? Primeiro, que a gente reconheça que, primeiro a gente tem que saber reconhecer que existe racismo na sociedade. Esse é um primeiro aspecto. Se a gente reconhece, por exemplo, só para começar com exemplos, depois eu vou para o plano mais teórico e histórico para vocês, né? Aqui eu moro no Rio de Janeiro, como vocês sabem, eu moro aqui aqui nos shoppings do Rio de Janeiro, os grandes shoppings da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, que é a área nobre, né, onde as pessoas mais ricas moram e tudo mais. Os shoppings, a gente circula por eles, a gente só vê normalmente pessoas brancas trabalhando nos shoppings, né? São as vendedoras de loja e tudo mais, né? Os proprietários das lojas também normalmente são brancos, né? Então, o que isso significa? Isso é um sinal para a gente. E a maioria da população aqui no Rio de Janeiro é negra, né? Bom, então você tem um componente, a maior parte da população é negra, e a maior parte daqueles que estão empregados, e principalmente em shoppings, em empregos dos mais diversos, os melhores empregos, né? Aí já dados do IBGE, a gente percebe que os melhores empregos estão nas mãos, ele é ocupado majoritariamente, né, os cargos superiores por homens brancos, majoritariamente, né? Em segundo lugar estão as mulheres brancas, em terceiro lugar, homens negros, e por fim, as mulheres negras, né? E aí a gente pode falar de mulheres indígenas, descendentes de indígenas, e homens negros indígenas no mesmo patamar. Então, assim, o que significa? Como é que a gente identifica isso, né? Qual sinal que isso está demonstrando para a gente? Um outro componente é que aqui, no Rio de Janeiro, mas acho que não é muito diferente no Brasil, né, os corpos negros são mais assassinados pela polícia do que corpos brancos, né? Assim, ou seja, se homens negros estão dentro de um carro, por exemplo, eles são muito mais parados em blitz do que se existem homens brancos, por exemplo, né? Ou seja, esses componentes é o que a gente pode identificar enquanto um racismo estrutural ou um racismo institucional. Tá? Só para a gente poder entender esse processo. Quando você percebe e olha, por exemplo, para o nosso Congresso Nacional, ou olha para os grandes donos das empresas e vê majoritariamente corpos brancos, isso significa que um racismo institucional nesse país, e não só nesse país, é um racismo institucional. Esse exemplo que eu estou dando para vocês serve muito bem para toda a América, né? E aí toda a América eu estou incluindo América Latina, Estados Unidos, etc. Né? Bom, então, se a gente identifica isso, sabe, que majoritariamente os corpos negros, é o que eu chamo lá nas minhas aulas ou nos livros, né, eles ocupam primeiro as prisões, né, ou ocupam primeiro os cemitérios, né, significa que há e, para além disso, os subempregos, por exemplo, nos shoppings aqui no Rio de Janeiro, quem está lavando o banheiro nos shoppings são os corpos negros. E quem é dono das lojas são os corpos brancos. Existe um racismo institucional, tá? Só para a gente poder entender. Bom, agora vamos entender como que esse racismo surgiu, né? Aí agora eu vou entrar com um pouco de teoria e um pouco também de história para a gente poder estimular um pouco esse debate. A ideia de raça, ela foi criada em 1492. É o primeiro ponto, né? Então, até 1492, ou seja, quando Cristóvão Colombo chega aqui nas Américas, e depois, em particular, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil em 1500, né, até então não existia ideia de raça. Tá? Isso é importantíssimo saber, porque a gente imagina que raça sempre existiu. Não. O europeu nunca se identificou enquanto branco, tal como ele nunca identificou
africano enquanto preto, enquanto negro, e não identificou o indígena enquanto vermelho, né? Vermelho é muito comum nos Estados Unidos, aqui a gente fala mais indígena. Então, assim, esse primeiro momento da chamada conquista das Américas é o momento no qual se cria a ideia de raça e atribui ao outro. Por exemplo, o índio, né, chamado índio, indígena, ele foi criado exatamente nesse momento. Aqui na região hoje que se convencionou chamada de Brasil, aqui existiu mais de 1.000 sociedades indígenas diferentes, falando mais de 1.000 línguas diferentes, né? Então, isso é importante marcar. Hoje tem em torno de 250 mil, 300 mil indígenas, né? Mas se chegava aqui a ter controvérsia com relação na historiografia entre 6 milhões e 10 milhões de indígenas que habitavam aqui essas terras. A sua grande maioria foi exterminada, né? Exterminada por vários motivos. Mas essas diversas sociedades indígenas, que falavam mais de 1.000 línguas indígenas diferentes, né, elas foram chamadas pelo europeu de índio. Unificou todos os tupinambás, tupi-guarani, Yanomami, Krenak, ou seja, todas essas sociedades indígenas foram reduzidas a uma só, o índio. Então, o índio é a primeira categoria, ou o primeiro conceito que se chama moderno, porque a conquista das Américas vem atrelada à ideia da criação da modernidade, tá? Que se chama nesse tempo de modernidade. Bom, então, o europeu, ao ver o indígena e ao ver o africano, ele vai comer. Aí criou-se a ideia de raça, criou-se a ideia de branco, criou-se a ideia de raça de indígena e de negro, de africano, e, consequentemente, o racismo. Por quê? Porque o europeu, como conquistador, né, ele conquista, na verdade, as Américas, ele conquista a África, né, ele subordina, e aí subordina de que maneira? Militarmente, com muito açoite, com muita baioneta, com muito tiro, com muita espada, com matança generalizada de africanos e de indígenas, né? Ele vai subordinar esses outros povos e dizer assim, eu sou o dominador, eu sou o conquistador. A minha raça é superior à sua raça. Então, nesse momento, se criou a ideia de raça e isso é a consequência natural, que é o racismo. Bom, até porque todos nós, brancos, indígenas, negros, africanos, asiáticos, seja o que for, nós todos somos humanos. Todos somos capazes de exercer todo e qualquer tipo de atividade. O que nós temos é diferentes culturas, obviamente, né? Diferentes culturas, nós temos diferentes fenótipos, mas somos uma única raça, que é a raça humana. A ideia da criação de raça, né, ela tem por objetivo, portanto, a ideia de dominação de uma raça sobre outra. Tá? Então era isso que eu queria marcar com vocês, né, para a gente poder aqui entender um pouco esse processo e ficar a questão mais... enfim, agora, a partir de agora a gente pode fazer outras discussões, né? Então, dito isso, quer dizer, qual é a consequência natural? É que aqui nas Américas, portanto, quando os brancos chegaram aqui, né, eles vão se apropriar das terras existentes aqui, transformar essas terras em propriedade privada, porque antes não existia a ideia de propriedade privada aqui. Inclusive no Tupi-Guarani não existe nem o pronome possessivo meu e seu, né? Porque tudo pertencia a todos, era o nosso, né? Então não tem essa ideia de meu e seu, isso é trazido pela linguagem europeia e imposta aqui nas Américas, e no Brasil em particular. Então a transformação dessa terra em propriedade e, consequentemente, aí você dá o início a um processo de produção de mercadorias, onde você começa a produzir, ao transformar tudo em mercadoria, seja a terra, e seja o produto desta terra. Daí que o Brasil vai ser exportador de cana-de-açúcar, exportador de café, tem seus diversos ciclos de exportação para a Europa, né? Bom, antes, para falar um pouco mais de racismo, não vou falar de economia aqui com vocês, depois, se vocês quiserem, a gente pode também tratar um pouco de economia capitalista, que foi o resultado desse processo, mas como eu estou convidado hoje para falar de racismo, eu quero pegar um outro aspecto que foi fundamental
na história do racismo institucional, racismo estrutural. Qual foi? Foi o processo de... quando os espanhóis e os portugueses chegam aqui nas Américas, né, e aí depois os outros europeus, então você tem a ideia de... A grande dúvida que existia naquele momento histórico esses indígenas, esses habitantes dessas terras, são humanos ou não são humanos? Olha, essa era a dúvida para os europeus. Se eram humanos ou não humanos. Por quê? Porque naquele momento histórico, só era humano quem tinha uma religião. Só tinha... E para ter religião, tinha que ter alma. Então, a dúvida era, esses seres que aqui vivem, têm alma? Aí a dúvida... Não tem alma, porque se não tem religião, não tem alma. Olha que estupidez, né? Mas foi o fato. E aí o Estado espanhol convocou a Igreja Católica na época para fazer um julgamento, né? Em 1500 entre 1560, né? Ou seja, 1550, aliás, demorou 60 anos. E aí, 1552, mais precisamente. E aí você faz um julgamento de Valladolid, que vai dizer assim, então, um dos julgadores defendia que os indígenas eram humanos e outro setor defendia que os indígenas não eram humanos. Se não fossem humanos, eles poderiam ser escravizados, assassinados, porque não era pecado aos olhos de Deus. E se fossem humanos, né, eles poderiam e deveriam ser catequizados, né, teriam que ser ensinada a religião católica para eles naquele momento. Bom, então teve um julgamento para isso, não foi algo? Esse julgamento foi um debate longo que aconteceu na Espanha, mas que teve toda a repercussão em toda a Europa, né? E aí venceu a posição de que os indígenas eram humanos e que, portanto, precisavam ser catequizados, precisavam ser incorporados, os princípios religiosos católicos deveriam ser ensinados a eles. E isso teve um resultado muito, muito direto, porque eles sendo humanos, então a escravização de indígenas passou a ser proibida. Aí começou o trabalho de encomenda, né? Ou seja, os indígenas não podiam ser escravizados mais, né? E aí isso tem um reflexo muito direto para os negros. Porque se os indígenas não podiam ser escravizados, os negros podiam. E o debate sobre os negros serem humanos ou não nem ocorreu. Os negros não eram humanos, né, para esse pensamento europeu, católico e tudo mais, Estado laico, etc. Então, assim, o que ocorre com os negros naquele momento? Né? Ocorre que os negros, então, passaram a ser os únicos sob trabalho escravizado, direto, objetivo, e eles poderiam ser assassinados, poderiam ser açoitados, poderiam ser estuprados, poderia acontecer o que for com eles, porque eles não eram tidos como humanos. Era como se fosse um bicho, né? Hoje, né, é comum na nossa sociedade, né, comer carne de vaca, carne de boi, né, comer carne vermelha, comer frango, é como se... Então, o negro era tido como dessa maneira. É muito comum as pessoas utilizarem cavalo para se transportar de um lugar para outro. O negro era equivalente a isso. Tá? Então, isso aí que tem o início do racismo. Vocês estão me fazendo claro, aí é o início do racismo. É nesse contexto de negação da humanidade para negros e indígenas. E quando os indígenas foram reconhecidos enquanto humanos, eles foram considerados como inferiores, né? Veja, não é a categoria... Por isso que o Franz Fanon vai falar que existia a categoria do humano, que é onde estavam os brancos, e do não humano, né? Que estavam os indígenas, ou sub-humanos, né? Indígenas, ou não humanos, os negros africanos. Bom, esse processo ocorre há mais de 500 anos, né? Que isso tem acontecido, e esse processo de escravização de negros, que significou todo o extermínio, né, o que o Ramon Grossfogo chama de genocídio, o genocídio, não só genocídio físico, da matança generalizada de corpos negros, mas também do genocídio cultural, genocídio epistemológico, isto é, toda a cultura dos negros, das diversas sociedades negras existentes na África, que foram trazidas para cá,
e das indígenas também, elas foram exterminadas. Isto é, o negro e o indígena deveria adotar a cultura do dominador, do superior, do melhor, entre aspas, né? Que era do branco europeu. Aí tem um problema muito grave, que é o problema de negação da alteridade. Veja, o que significa a palavra alteridade? Alteridade é quando você se nega entender a cultura do outro como ela é. Ou seja, você olha a sua cultura, como imagina a sua cultura superior, e quer desqualificar a cultura do outro. É uma negação, né, são várias negações aí. Entre elas, o respeito ao outro, né, respeito ao diferente, etc. Que ela vigora até hoje. Essa negação do respeito ao diferente, que é, no caso, negação do respeito ao negro, ao indígenas e suas diferentes culturas, né? Ou seja, negação da alteridade, ela predomina até hoje quando a gente nega o diferente. A gente não reconhece um LGBTQIA, né? A gente não reconhece as mulheres, etc. Isso tudo é uma sociedade patriarcal, machista, aí o que eu chamo de estadolátrica, porque ela foi imposta por esse Estado dominador europeu, né? É uma proposta capitalista, e capitalista baseada na exploração do trabalho desses subordinados, fundamentalmente, né? E tudo isso em favor de um poder econômico de poucos, e no caso, do ponto de vista histórico, poucos homens brancos. Eu quero resgatar aqui um ponto que eu acho importante também. As mulheres, mesmo as mulheres brancas na Europa, né, elas foram consideradas também como inferiores. Ou seja, o que eu estou querendo dizer assim, esse processo patriarcal, mas não é um patriarcado qualquer, é um patriarcado que eu sempre friso isso com meus alunos, é um patriarcado branco. Não dá para você utilizar um patriarcado qualquer. Um patriarcado tem que ser sempre branco, até porque hoje as mulheres brancas estão em patamar superior dos homens negros, em todos os lugares. Em todos os empregos, todas as firmas, em todos os lugares, segundo a própria dado do IBGE. Todavia, o que ocorreu, esse processo machista ocorreu com as mulheres? Milhares de mulheres brancas na Europa, nesse mesmo momento histórico em que os estados europeus estão conquistando as Américas, elas foram acusadas de bruxas e queimadas vivas na Europa. Por que isso ocorreu, Wallace? Porque essas mulheres, elas tinham muita liderança nas comunas europeias. Como elas, referências nas comunas europeias, elas que dominavam várias culturas, vários valores, né, de própria medicina, da própria medicina mesmo, né, de cura e tudo mais, essas mulheres foram trucidadas, acusadas de bruxas, na imposição de um modelo patriarcal e que eu chamo de igrejista. Por quê? Porque nesse momento histórico, o Estado europeu, o Estado moderno europeu, ele está crescendo junto com a Igreja Católica num domínio recíproco. Aí depois ele vem as igrejas protestantes no mesmo patamar, mas as igrejas cristãs, de modo geral, num domínio recíproco de autojustificação. E se você imaginar que tanto o Estado quanto a igreja, as mulheres sempre, historicamente, foram relegadas a um segundo plano, ou tidas como inferiores. É por isso que você não vê uma papa mulher, você não vê um padre mulher e por aí vai. Porque essa ideologia cristã, tudo está ligado ao homem. Desde o Deus homem, passando pelo Papa e por aí vai. Essa justificativa entre machista, né, a gente pode chamar assim, patriarcal, junto com a justificativa capitalista, né, junto com a justificativa capitalista de produção e implementada pelo Estado, né, ela levou todo esse processo para os outros continentes. E, além do patriarcado que já existia, sendo criado na Europa nesse momento histórico, ele adotou-se a ideia do racismo e da criação da ideia de raça. Ou seja, patriarcado. E quando estou falando patriarcado, é não só uma negação, uma diminuição, porque as mulheres eram consideradas como incapazes intelectualmente. As mulheres também só vieram a votar, eu estou falando mesmo as mulheres brancas, olha, só vieram a votar no século XX. No século XX, em muitos países.
né? Inclusive na Inglaterra, em 1918. Só em 1918 que ela pode exercer o direito ao voto, porque até então ela é considerada como inferior. E as mulheres negras estão no patamar mais inferior ainda, absolutamente inferior, porque as mulheres negras, e hoje, a maioria delas, né, está aí trabalhando como empregada doméstica, né, eu como lavando banheiro em shopping, center, etc, etc. Ou seja, e aí a gente entra a ideia, um outro componente associado com a ideia do racismo e do patriarcado, que é o que uma feminista negra estadunidense chamou de interseccionalidade, que é o quanto que a mulher negra ela sofre duplamente, não só por ser negra, quanto também por ser mulher. Tá? Bom, dito isso, então não vou me alongar muito, acho que talvez já esteja chegando para o final. O que eu estou querendo fazer com vocês aqui é entender um pouco como que surgiu esse processo histórico. E aí, depois de 500 anos, mais de 400 anos de escravização de corpos negros, mais de 400 anos de extermínio que continua até hoje de povos indígenas, e extermínio que continua até hoje de povos negros, né? E aí, assim, a gente vai verificar as prisões, a maioria de negros, os assassinados são a maioria de negros, os mais pobres são negros, os que estão no subemprego são negros, e por aí vai. Isso porque, se você não entende o processo histórico, você não consegue explicar essa situação atual, sabe? Então, é isso que eu busquei fazer esse resgate, né? Quanto que esse processo histórico ocorreu, né, para que hoje exista esse fundamento do racismo institucional, ou seja, é um racismo de Estado. Aliás, eu até recomendo para quem quiser se aprofundar depois, acabei de escrever um artigo lá na revista Estudos Libertários, da UFRJ, que eu chamei, o título racismo as origens do necro-racista Estado brasileiro. Né? Por quê? O que eu estou defendendo ali? Que esse Estado brasileiro possui o DNA, ou seja, ele é um filho legítimo do Estado moderno europeu. E, portanto, ele possui o DNA desse Estado moderno europeu, que nasceu racista, nasceu patriarcal, nasceu autoritário, e nasceu para impulsionar o sistema capitalista de produção, com base nas prisões, na coerção e por aí vai. Ou seja, e toda cidade que fora criada aqui nas Américas, eram as primeiras construções: construir uma igreja e uma prisão. Todas as cidades assim, igreja e prisão. Aí depois você cria ali o domínio municipal, né? Então, por que isso? Porque ou você se converte e adota os princípios, né, do Estado moderno, ou você vai preso, ou você vai assassinado, ou você vai continuar sendo aprisionado e por aí vai. Bom, então hoje, obviamente, os negros indígenas tem um número maior de pobres e de miseráveis de negros indígenas, aí você deve entender esse processo. E o que significa a ideia de racismo estrutural, racismo institucional nas escolas, né? Quer dizer, então, hoje, até nas nossas escolas, ou nas nossas universidades, falando agora um pouco de construção de saber, né? Eu não sei como é que é na escola de vocês, eu queria até saber, mas eu aprendi na minha escola que Pedro Álvares Cabral tinha descoberto o Brasil, né? Isso é uma aberração histórica. Aliás, isso é uma demonstração do quanto que, né, o nosso currículo escolar ele é eurocentrado, ou seja, ele está baseado nos princípios da Europa, ou do dominador, ou do Estado europeu. Porque, obviamente, se existiam mais de 1000 sociedades indígenas aqui, se a gente está olhando do ponto de vista dos indígenas, o indígena fala, pô, descobriu o quê? Eu estava aqui? Como é que você descobriu? Quer dizer, isso é a comprovação de que nós temos um saber, que aí eu chamo de saber ocidentalizado, né? E não é diferente nas nossas universidades. Quer dizer, eu estou tentando estabelecer um movimento na UFRJ, né, em contrário, que é um movimento decolonial, que parte do princípio de uma crítica profunda a todos esses princípios do colonialismo. Ou seja, o que eu estou falando para vocês agora, eu vou falar um pouquinho mais de conceito, estou tentando evitar conceitualizar demais, né, para ficar uma palestra mais fácil de ser entendido, mas o conceito de colonialismo, ele significa
O que ele significa? Significa assim, quando se estabeleceu o Brasil, colônia, se conquistou essas Américas, se fez desse espaço de colônia, ou seja, de subordinação, né, à metrópole, de subordinação ao Estado europeu, né, o que está pautado nesse colonialismo? A ideia de racismo fundamental. Tá? A ideia de racismo, a ideia de uma sociedade que a priori ela foi imposta como hierárquica, sociedade totalmente hierárquica, tal como é o Estado europeu, tal como era a igreja, né, o IE. Então essas instituições criam uma sociedade a seu molde, hierárquica, autoritária, punitivista. E sem nenhuma tolerância com o diferente. Nenhuma tolerância com o diferente. É como se essas instituições tivessem o domínio, né, o monopólio do saber. E a lei põe sobre os outros. Por isso que não reconhece a cultura indígena, por isso que não reconhece a cultura. Então, essa ideia, isso foi o princípio do colonialismo. Esse princípio do colonialismo, aí depois um outro conceito, né, significa colonialidade. Esse conceito de colonialidade significa que os princípios do colonialismo, eles permanecem até os dias atuais. Mesmo depois, ou seja, mesmo depois da chamada independência do Brasil, independência dos países da América Latina, etc. É isso que eu quero que a gente compreenda. Quais são esses princípios? E a gente percebe em todos os lugares aquilo que eu falei no início da palestra. Né? Esses princípios são os princípios do racismo, da desigualdade, do patriarcado, etc, etc, etc. Tá? Então, assim, não sei se eu colaborei um pouco, quero até muito ouvi-los, colaborei um pouco para a gente poder entender como que esses princípios, né, do racismo, da desigualdade, machismo, etc., como é que eles nasceram e como que eles permanecem. E por isso são princípios, e para fechar mesmo, por isso são princípios, por isso que eu chamo de racismo institucional. Por quê? Porque eles são impostos pelas instituições. E quais são as instituições que garantem isso? Estado principalmente, né? Mas não só o Estado, a própria ideia de propriedade privada, capitalismo, que eu chamo de igrejismo, militarismo, né? Não tem, veja, para corpos negros indígenas, o maior algoz desses corpos negros foi o Estado. O maior algoz. Foi o Estado e o militarismo, tá? Consequente desse Estado, que açoitou, que prendeu, que escravizou, que sequestrou da África e por aí vai. Né? Só para citar um exemplo para vocês, assim, o John Locke, por exemplo, né, que é um teórico muito estudado nas ciências sociais, no mundo inteiro, ele era proprietário de escravos. E ele, ao mesmo tempo, ele é o pai do liberalismo. Então, veja, não tem nenhuma incongruência entre liberalismo e escravidão. Só para vocês poderem entender isso. Para quem quiser aprofundar esses temas todos que eu estou abordando com vocês aqui, eu sugiro que visitem lá o canal que eu tenho no YouTube, né? Que é o do CPDEL. Não sei se o Marcivão depois pode colocar aí no chat de vocês, né? CPDEL/UFRJ. É um canal no YouTube do meu grupo pesquisa. E lá tem várias aulas que eu dou para os alunos, mas essas aulas estão públicas. Tá? Bom, acho que é isso. Quero agradecer de novo aqui o convite. Estou aqui disposto para as perguntas, para as questões, enfim, para a gente poder continuar esse bate-papo. Gente, muito obrigado mais uma vez. Grande beijo. Muito obrigado, professor. Uma excelente exposição. Agora a gente vai passar para a segunda parte, né? Alguns alunos vão fazer perguntas, alguns professores também. Na verdade, já tem algumas perguntas no chat também, né? Eu acho que a gente pode fazer bloco de 3 perguntas, pode ser? E eu vou colocar o canal do CPDEL, FRJ, no chat, para quem quiser acompanhar. Já estou colocando aqui. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, eu vou começar por elas. Sandra Divina, qual a diferença de racismo e preconceito? Aí a Maria Antônia complementa, quando acontece um racismo e preconceito? O que podemos fazer quando acontece um racismo? Essa é a Maria Antônia. Aí temos uma outra pergunta da Ana Cecília, por que não tem aprofundamentos na história afro-brasileira? Tipo, estudamos apenas sobre
abolição e revolta nos quilombos. Não que seja importante, mas porque não aprendemos mais? A pergunta da Ana Cecília. Essas são essas 3 primeiras perguntas. Se o professor quiser comentar. Opa, vamos lá. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a primeira. Diferença entre racismo e preconceito, né? E quando acontece o racismo e preconceito. Então, o racismo é um preconceito, né? Só para a gente poder entender. O racismo é um preconceito. Existem várias formas de preconceitos. Na verdade, é um preconceito, né? É você julgar a pessoa, né? Ou apenas pela sua aparência, apenas pela sua cor da pele, apenas pela, enfim, por vários. Você cria um preconceito sobre aquela pessoa, faz um julgamento prévio, né? Então, o racismo é parte de. O racismo é um preconceito, é uma forma de preconceito. Então, não é contraditório um e outro, né? Mas existem outras formas de preconceito, né? De preconceitos, na verdade. Aliás, eu tenho também, para quem quiser, tem até lá no site do Grupo Pesquisa um artigo que eu falo sobre 10 formas eu chamo, que pode ser chamado de preconceito, né? Mas lá não chama de preconceito, chama de opressão social, né? Ou de opressões sociais, que eu também chamei de governanças sociais, institucionais, né? Então aí você pode ter um preconceito contra o negro, contra o indígena, contra a mulher. Você pode, que eu chamo de, tem outro preconceito que eu chamo de estética produtiva, né? Você tem uma pessoa que é mais obesa, por exemplo, ou que ela tem algum tipo de deficiência física, você tem um preconceito contra essa pessoa. Você pode ter um preconceito, uma misoginia, um preconceito que é contra a mulher especificamente. Você pode ter um preconceito contra aquele que é analfabeto, né? É aquele preconceito que eu chamei de acadêmico científico. Existem várias formas de preconceito. O racismo é uma delas, né? E talvez, assim, obviamente, como existem muitos negros indígenas, o racismo é algo que é muito gritante, tá? Bom, não sei se eu respondi essa sua questão. Deixa eu ver outra aqui. O que podemos fazer quando acontece um racismo, né? Assim, aí eu acho que a gente tem sempre que se posicionar, pelo menos é assim que eu penso, né? Primeiro, eu acho que na sala de aula, nós, assim, enquanto professores, né? Enquanto a gente tem que ensinar, né? O primeiro passo, assim, existe apenas uma raça humana. Primeiro ponto. Depois, né? Existem, sim, diferentes culturas, e é válido que existam diferentes culturas, né? Que é o que existem. E eu acho que aí a gente tem que ensinar, o princípio fundamental para mim, é o princípio da alteridade, aquilo que eu expliquei anteriormente. É buscar entender o outro como ele é, mas não querer entender o outro com a minha lente cultural, né? Eu tenho que aceitar a cultura do outro como ela é, e respeitá-la, e procurar aprender com ela. Então, assim, eu acho que nós, professores, devemos fazer isso em sala de aula, fazer algum tipo de exercício com os próprios alunos nesse sentido, né? Acho que isso a gente pode colaborar. E, evidentemente, a gente tem que sempre que combater, né, toda e qualquer forma de racismo, né? Mas acho que o primeiro ponto é a educação mesmo. A gente educa, né, nesses termos de poder, né, fazer com que esses alunos entendam do ponto de vista histórico como nasceu o racismo, o que é racismo, como nasceu a própria ideia de raça, e depois a gente pode... porque, assim, toda forma de preconceito, ela está baseada em dogmas. Ela está baseada... quer dizer, o nome já diz, né, em preconceito. E ela está baseada na ideia da negação da história, né? É assim que todos os modelos autoritários na história da humanidade surgiram e ganharam força. O nazismo do Hitler, né, na Alemanha, o fascismo com Mussolini, foram movimentos extremamente preconceituosos, extremamente racistas, extremamente, misóginos, patriarcais, etc. E movimento que, por exemplo, só para você ter uma noção, teve a queima dos livros na Alemanha, né? Movimento de queima dos livros. Então, assim, queima de toda a biblioteca inteira sendo queimada para você apagar da história, né? Apagar a história e construir uma história própria. Os europeus, os estados europeus, quando conquistaram as Américas, e quando conquistaram a África, e quando teve a conquista de Al-Ândalus, né, que é do sul da Espanha, onde habitavam muçulmanos e judeus, o que esses estados europeus fizeram? Uma das primeiras coisas, queimou todas as bibliotecas desses lugares.
porque uma forma de domínio é apagar com a cultura, apagar com o conhecimento próprio daquela cultura. Né? A biblioteca de Al-Ândalus, né, onde ficavam os muçulmanos, tinha mais de 500 mil livros, né, lá no século XV, enquanto a biblioteca que tinha mais livros na Europa tinha 2.000. Olha, só para você ter essa noção, assim, você queima uma cultura, destrói para dominá-la. E depois você aceita, olha, vocês serão aceitos se vocês se converterem ao cristianismo naquele momento histórico. Aqui, a mesma coisa aconteceu com os maias, com os astecas, né, com os incas, culturas que, um avanço tecnológico extraordinário, que foram totalmente destruídas. E suas bibliotecas também foram destruídas para não deixar qualquer vestígio. Entende? Então, assim, por isso que a educação é muito importante numa luta antirracista, numa luta por igualdade, numa luta por alteridade, numa luta por reconhecimento do outro, enfim, e por defesa de valores democráticos, né? Não sei se eu falei demais aí. Não sei se tem mais alguma outra pergunta, mas se eu ficou alguma que eu não respondi, não sei. Tem mais uma da Ana Cecília. Por que não tem aprofundamento na história afro-brasileira? Tipo, estudamos apenas sobre a abolição e as revoltas nos quilombos. Não que não seja importante, mas por que não aprendemos mais? Isso é por razões óbvias, né? O nosso currículo, e não só o currículo da escola, mas o currículo da universidade, ele é um currículo eurocentrado. Totalmente eurocentrado. Eu dou aula, como o Marcival falou lá, né? Eu dou aula tanto no curso de Ciências Sociais, né? Como dou aula na filosofia e na história na UFRJ. Só que filosofia e história eu dou aula só na pós. Na Ciências Sociais eu dou aula na graduação. E lá, qual é o currículo? O que o currículo diz para estudar? É Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Stuart Mill, Hegel, Marx. Né? É isso. Não à toa são todos homens brancos europeus. E tem vários, podia citar vários aqui. Vários. A gente praticamente não estuda o pensamento brasileiro, não estuda o pensamento latino-americano, não estuda o pensamento africano, e muito menos o pensamento asiático. Por quê? Porque é um domínio, é um conceito que se chama de colonialidade do saber. Para quem quiser depois aprofundar, é só entrar lá, eu tenho alguns vídeos lá no meu canal que eu explico isso. Mas, rapidamente, colonialidade do saber significa o quê? Veja, o conceito de colonialidade que eu expliquei para vocês, e do saber. Por quê? Porque está sempre pautado numa centralidade e continua pautado na ideia de superioridade europeia. Europeia e estadunidense. Por isso a gente só estuda esses autores lá. Eu estou agora numa luta árdua na própria UFRJ para colocar autores indígenas e negros. Nos meus cursos, eu tenho vários autores indígenas e negros, né? Mas não adianta dar autor indígena e negro, aquele autor indígena negro brasileiro, que foi comprado ou que está totalmente adaptado a essa perspectiva eurocentrada. Como a gente tem aqui Sérgio Buarque de Holanda, né? Gilberto Freire, né? E por aí vai, né? Caprado Júnior. Não adianta dar esses autores, porque esses autores estão totalmente embebidos pela perspectiva eurocentrada. São brancos que habitam aqui o Brasil, mas que toda a sua formação foi eurocentrada. Como inverter isso? É um processo longo, difícil, mas que a gente pode fazer, deve fazer. Não só incluir indígenas, como incluir também mulheres nessa perspectiva anticolonial, vamos chamar assim, tá? Então, é nesse sentido que eu tenho trabalhado. Então, infelizmente, é por isso que a gente não estuda. Porque quem criou o currículo, a escola tem um papel. Qual é o papel histórico da escola? Né? A escola não tem papel de emancipar. Nunca teve papel criado pelas elites. A escola é só para fazer com que o trabalhador, e quando é pobre, saiba ler e escrever, para depois, quando for trabalhar na fábrica, possa fazer as coisas certinho para o seu patrão. Não tem ideia de emancipação. A escola não foi criada para isso, infelizmente. Mas a gente pode inverter esse processo, que eu acho que é o que a gente está buscando fazer aqui, né? É inverter esse processo por dentro da história, da escola, fazer uma luta antirracista, antipatriarcal, anticapitalista, anti-estado-laico, por aí vai. Que eu acho que é a luta por liberdade, né? Fundamentalmente.
Muito bom. A gente tem mais algumas perguntas aqui no chat, eu vou ler mais 3 para responder. Tem uma da Ana Cecília, novamente. Seria certo um professor branco tratar sobre racismo? Isso é uma pergunta. A próxima, Ismael Honorato. Negros não vendiam negros antigamente? Aqueles que eram capturados por outras tribos na África, isso é verdade? Está perguntando. E tem uma outra pergunta da Tamini. As cotas são uma medida que evidenciam o racismo ou amenizam? As 3 perguntas. Opa, vamos lá, as perguntas estão ficando mais quentes cada vez mais. Vamos lá, vamos para a primeira, né? Seria um certo professor... Assim, eu acho, para mim, né? Eu acho que todos nós devemos lutar contra o racismo. Todos são antirracistas. Brancos, pretos, indígenas, seja o que for. Eu penso assim. Tem gente do movimento negro que pensa diferente disso. Não é o meu caso. Eu acho que o professor branco deve tratar também, se ele é antirracista, ele deve criticar o racismo muito claramente em sua aula. Eu acho. E defender. Portanto, para mim, não deve ser um monopólio de negros ou indígenas, vale coisa. Até porque, se for isso, é ruim. Se a gente quer construir uma sociedade antirracista, né, a gente tem que construir com o apoio de todos. E aí, o que eu recomendo para vocês, um autor que eu gosto demais, é do Anarquismo Negro, né, que é do Lourenço Comboa. Então, ele fala exatamente isso. O Lourenço Comboa foi um Lourenço Comboa e a Chanty Austin foram ex-Panteras Negras, criaram, depois eles se desiludiram com a perspectiva autoritária dos Panteras Negras, né, de hierárquica e tudo mais, e eles tiveram contato com a literatura anarquista. E aí eles criaram toda uma teoria que eles chamaram de anarquismo negro, né, que associa o anarquismo, com a defesa da ideia de liberdade, de igualdade, com a questão racial. E aí essa perspectiva, eles falam assim, os brancos devem lutar sim contra o racismo. Tá? É diferente de outras literaturas que são... tem uma perspectiva já que os brancos não podem fazer isso. Eu concordo mais com esses autores, tá? Bom, respondendo a primeira pergunta, a segunda negros não vendiam negros antigamente? Bom, vamos lá. Há uma grande controvérsia histórica sobre isso. Há, dentro da literatura europeia, diz que negros vendiam os negros. Há, dentro da literatura africana, dizendo que isso era uma mentira, foi uma criação. Bom, o que eu vou apresentar para vocês aqui? Independente, se negros venderam outros negros, isso para mim é condenável. Crítico, absurdo. Até porque não é por ser negro que a pessoa é boa. Não é por ser negro que ela vai ser... Veja, a gente não vai cair num outro essencialismo de que todo negro é bom e todo branco é ruim. Não quero cair nisso, não vou cair nunca nisso. Né? Hoje, na África, existem governos negros que são governos autoritários que oprimem outros negros trabalhadores. Então não é a questão. É possível que tivesse existido negros que vendessem... Mas isso... Porque a minha questão não é meramente da cor da pele, entende? A minha questão é muito maior do que isso. Eu estou criticando toda forma de autoridade, toda forma de hierarquia, toda forma de opressão. E aí o que me ajuda nesse processo é a literatura anarquista. Por isso que eu caso anarquismo com a questão decolonial. Mas para quem quiser aprofundar isso, tem lá no canal também do CPDEL, eu explico exatamente esse processo. Então, assim, toda forma de autoridade, hierarquia, opressão, subordinação, de destruição da cultura do outro, de não reconhecimento de autoridade, para mim é condenável. Feita por brancos, pretos, amarelos, indígenas, marcianos, o que for. Tá? O que for. Você sempre contra. Não existe um essencialismo. Eu não vou cair no essencialismo que é negro é bonzinho, que é branco é ruim, não. Tá? Até porque tiveram muitos brancos que foram oprimidos também. Brancos servos na Europa, brancos trabalhadores. Não estou entrando nesse mérito de raça. Estou entrando no mérito da própria forma de organização. Indubitavelmente, o racismo marcou a nossa sociedade e marca até hoje. É uma coisa que a gente não pode esquecer. Agora, que tem brancos sendo oprimidos também, existem, óbvio. Né? Por diversos motivos. Inclusive tendo que produzir riqueza para outros brancos ricos. Tá? Então, assim, não é só o racismo. Aí tem que entender racismo,
tem que ter classe social, tem que ter patriarcado, tem que ter uma série de questões. É mais amplo, muito mais amplo do que isso. Obviamente, o racismo ele é central, tá? Não sei se eu respondi essa segunda pergunta aí. Então, ou seja, se vendeu ou não, para mim, não faz a menor diferença. Eu vou condenar. Vendeu, condeno. Não vendeu também, entende? Indubitavelmente teve um processo de escravização de negros aí que foi aviltante. Qual é a terceira mesmo? Acho que eu me perdi aqui. Terceira é sobre as cotas. As cotas são medidas que evidenciam o racismo ou amenizam as cotas sociais, raciais? Pô, ótima pergunta, né? Então vamos lá. Obviamente, para mim, o ideal era que não precisasse de ter cotas. Por quê? Porque todos os estudantes do ensino médio foram bem no ensino médio, entrariam automaticamente nas universidades. Mas aí a gente precisaria ter governos que investissem em universidade pública e que não tivesse apenas, não sei quantas tem em Goiás, né? Mas devia ter, para atender toda essa demanda, devia ter 5, 6, 7, 10, quantas forem necessárias para atender a demanda dos alunos. Tá? Então, esse é o ideal para mim. Então, precisa ter cota, precisa ter nada. Tá? Na medida em que não tem acesso para todos nas escolas, né? E tendo em vista que, do ponto de vista histórico, negros, descendentes de escravizados, portanto, olha, imagina a diferença, né? Descendente de escravizado, em uma sociedade autoritária, hierárquica, racista, esses negros vão ocupando os piores empregos. Então, eles dificilmente têm possibilidade de estudar. Ou aqueles que estudam, dificilmente os seus pais estudaram. Dificilmente os seus pais tiveram acesso a um bom estudo para que pudesse passar para o próprio filho. Porque a gente sabe que o estudo não é só na sala de aula, né? Requer também um capital cultural que as famílias trazem e designam para seus filhos. Tendo em vista isso, quer dizer, não é injusto que se criem cotas para que pelo menos alguns poucos negros possam entrar na universidade. Mas é engraçado, hoje eu estou vendo a cota até por um outro ângulo. Seguinte termo, na minha adolescência, eu via muitos colegas da minha cor da pele e tudo mais, até mais com a cor mais escura do que a minha, tentando negar que era negro. Negando que eram negros. Não sou negro, sou branco, etc. Hoje, com cotas, com esse processo, aí as pessoas começam a se afirmar enquanto negros. Então, assim, veja, para além de apenas uma entrada na universidade, o reconhecer as cotas, faz com que muitas pessoas se reconheçam enquanto negras, ou enquanto descendentes de escravos, né? Claro que existem muitas misturas, brancos com negros, sobretudo no subúrbio, né? As elites, normalmente, elas não se misturam. A elite é branca, normalmente ela não casa com negro, não casa com descendente indígena. Mas aqui no Rio de Janeiro, para mim, eu fui criado no subúrbio, então, para mim, muito nítido, né? Então, você tem negros e brancos muito misturados aqui, inclusive casam, namoram, etc. Tem outros filhos, aí sai da minha cor, por exemplo, como eu. E por aí vai. Então, assim, eu acho que a cota cumpre hoje um papel, não só cumpre o papel de reparação de dano, mas cumpre o papel também de uma afirmação de reconhecimento de negros. Então, por isso eu acho importante. Agora, óbvio, o ideal era não ter cota, que tivesse universidade para todo mundo, né? Mas esse ideal, nenhum governo quer, porque o governo não quer que a população estude. Não quer que o pobre, principalmente o pobre, estude, o pobre tenha acesso a todo o conhecimento. Muito bom. Temos mais perguntas aqui no chat, eu vou ler mais 3, né? Pergunta da Maria Antônia, né? Começa com um comentário. Eu só estudei com um professor negro. Eu queria saber, se tem como me responder, por que nas escolas existem mais professores brancos do que negros? Essa é a pergunta da Maria Antônia. Aí tem uma pergunta da Natália Miranda. Você já sofreu ou conhece alguém que sofreu racismo? Se sim, explique como foi. Aí temos mais uma pergunta aqui da Sandra Divina. Você acha que o caso daquele menino negro, que a patroa da mãe dele pôs ele no elevador e caiu, foi preconceito? 3 perguntas. Caramba, hein? Muito boas perguntas, hein? Muito legal.
bem legais mesmo. Então, deixa acabou que eu me perdi, deixa eu ver qual é a primeira aqui, estudei só, só com professor negro. Sim, então, vamos lá. Isso é típico do racismo que a gente está chamando aqui de racismo institucional. Tá? Quando você só tem um professor negro na sua escola, significa que a instituição, a escola, significa que o país onde você vive é um país racista, em que existe mais espaço para brancos do que para negros. É a confirmação disso que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, deixa eu ver, por que nas escolas isso é isso? É a confirmação disso. É racismo. Não é só a escola. Aí tu vai, por que as grandes empresas têm mais brancos do que negros? Né? Por que você não teve ainda um presidente negro? Porque você não tem, entende? Isso é confirmação do racismo, é o que eu estou chamando aqui racismo institucional, podia chamar de racismo estrutural e tudo mais. Tá? A segunda, você acha que... claro, já sofri racismo diverso. Se eu começar a contar todas as formas de racismo que eu sofri aqui, aí a gente vai uma palestra enorme, né? Inclusive, engraçado, eu fui criado, deixa eu situar vocês, né? Eu fui criado no subúrbio de Irajá, aqui no Rio de Janeiro. Então, aquilo que eu falei inicialmente. Assim, então, onde eu fui criado é um lugar, classe média, média baixa, né? Média não, média, classe baixa, vamos dizer assim, lugar popular, né? Então lá tinham misturados brancos, negros, etc, né? Mas a maioria de negros, ampla maioria. Branco mesmo era coisa rara, né? Mas vivemos juntos, convivemos juntos. Então ali, por exemplo, eu não conhecia o racismo. Ali eu não tive acesso ao racismo onde eu fui criado. Até porque eu não sou de pele muito escura, né? Bom, depois, quando eu entrei para a universidade e quando eu passei a porque a universidade, a UFRJ aqui, o meu campus já fica, onde eu dou aula, que é onde eu estudei também, fica no centro da cidade. Então, ali, do centro da cidade para a Zona Sul, né, eu morei na Zona Norte. Da cidade para a Zona Sul, aí é o lugar onde os brancos habitam. É o lugar da elite. E aí, ali sim, aí eu comecei a entender e perceber o que era o racismo, né? Por diversas questões. Eu ainda achava que tinha algumas coincidências e tudo mais, mas depois, quando eu fui aprofundando, eu fui percebendo que acontece algumas coincidências comigo que não acontecem com outros, que são brancos, né? Então, essas coincidências, na verdade, é um racismo que às vezes é um racismo velado, né? Que eu chamo de racismo recreativo, etc. Né? Isso em diversos espaços. Eu mesmo, quando antes de dar aula na universidade, eu dei aula também no ensino médio, né? Dei no ensino médio e ensino fundamental. E aí, eu também percebi isso em sala de aula, sabe? Aliás, quando eu falava do período de escravidão no Brasil, eu sentia que os alunos negros também sentiam um baque, assim, né? Baixavam a cabeça, ficavam meio envergonhados, né? Então eu precisava me afirmar enquanto negro para fazer aquela discussão, dizer que os negros foram sequestrados da África, etc, 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 isso que eu já falei um pouco para vocês. Então, assim, a forma de racismo, ela existe muito, muito cotidiana, assim, né? Às vezes não está escrito que é racismo, mas você fizer análise um pouco mais aprofundada, percebe, tá? Por exemplo, só para citar um exemplo, eu tive, na minha época fechar, tive uma namorada branca, por exemplo, né? E aí, enfim, namoramos durante muito tempo e tal. Depois, quando eu conheci a mãe dela tomou um ódio por mim, só porque eu não era branco, não era o ideal que ela tinha percebido, né? Então, isso... E aí, enfim, acabamos, inclusive, o namoro, o relacionamento, né? Por isso que, enfim, uma longa história, mas isso aconteceu também. Aqui eu falei coisa pessoal com vocês agora, que beleza. E qual é a outra? A outra é da Sandra, que é sobre o caso do menino negro que a patroa pôs ele no elevador. Ela está perguntando que aquele caso foi preconceito. Então, veja, vamos lá. Essa é uma pergunta bem... Olha só, qual a naturalização ali? A natural é que a mulher é branca é a patroa, e a mulher negra é a empregada. E o filho dela é o negro. Ali tem um componente fundamental de classe, porque eu duvido que ela fizesse isso com o filho da vizinha dela, não faria,
Ela não faria isso. Largar o moleque no elevador, o filho da vizinha, não faria. Então, tem questão de classe, né? Agora, como é filho da empregada doméstica, que normalmente é negro, né? Se for largar, pode morrer que se dane. Se fosse branco, talvez também ocorresse a mesma coisa, porque é filho da empregada doméstica. Vocês estão me fazendo claro, assim. Então aí você tem que associar os dois componentes, raça e classe. Sem dúvida, se fosse filho do vizinho dela, não faria isso, não largaria. E talvez não largaria, mesmo se fosse filho do vizinho negro. Por isso tem que associar as duas questões aí, raça e classe, nesse processo. Tá? Não sei se eu ajudei a explicar. Temos mais muitas perguntas aqui no chat, agora da professora Eliane Moreira. Doutor, o senhor poderia comentar sobre o seu ponto de vista a respeito de uma criação de uma universidade para negros no Brasil? Lembro que o cantor Tim Maia defendia essa ideia. Seria uma política de afirmação interessante? Essa é a pergunta da professora Eliane. E eu vou ler mais duas aqui. Vitória Cortes. Você acha que com o passar do tempo as pessoas vão deixar de ser racistas? Aí ela complementa: quando você acha que o racismo poderá afetar no futuro um jovem estudante? Aí, como que é a complementação? Eu vou ler mais uma. O conceito de preconceito se aplica a querer impor um rótulo específico a alguém? Exemplo: você é muito branca para ser negra, no máximo parda. Eu vejo muito isso. Comentário do Cauã Chaimon Gonçalves. Essas 3 perguntas. Tá. Eu sempre esqueço da última. É melhor de fazer 2 agora de cada vez. Tá, vamos. Na verdade, agora esqueci foi da primeira. Eu vou ler a primeira de novo, da professora Eliane. Doutor, o senhor poderia comentar sobre o seu ponto de vista a respeito de universidade, lembrei. Sim. Tá, criação da universidade. Então, Eliane, assim, é aquilo que eu falei. Eu não vou me opor, se tiver que criar uma universidade negra, que se crie. Veja, acho que agora fica com mais facilidade para eu poder explicar qual é o meu ponto. O que eu quero explicar para vocês, eu queria isso aqui, talvez a informação mais importante que eu vou passar nessa palestra, eu vou dizer agora para vocês. Se a gente identificou, por isso que eu busquei, identificou o racismo enquanto um racismo institucional, o que significa isso? Ele é imposto por instituições, ou seja, antes da conquista das Américas não existia racismo porque não existia sequer a ideia de raça. Então a ideia de raça foi criada pelo Estado e pela Igreja. Depois tem o consequente racismo, que coloca brancos como superiores e negros e indígenas como inferiores. Essas instituições, depois você tem a ideia de propriedade privada. Quem tem a propriedade privada são os brancos. Quem domina as empresas são os brancos. Isso, propriedade privada é uma instituição, empresas são outras instituições, as indústrias são instituições. Quem vai dominar o militarismo, né? As forças de repressão, exército, polícia e tudo mais, serão brancos, que vão criar isso, para a defesa de outros brancos, né? Quem vai criar os empregos, e quem vai colocar os empregos, aliás, fala da polícia, quem vai fazer com que a polícia mate, a polícia no Brasil, ela foi criada para perseguir escravos, para perseguir escravizados, perseguir, prender e ou matar. Simples assim. Então esse componente que está dentro da polícia, ele permanece até hoje. A polícia é outra instituição. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que o racismo, ele é produto de instituições. Por isso que ele é um racismo institucional. Qual é a minha proposta para solucionar isso? Não é criando universidade, pode, como amenizar, pode ser, não tem problema nenhum criar. Nos Estados Unidos tem muitas, né? Criar universidade só para negros, não tem problema nenhum. Né? Podia criar universidade só para indígenas e por aí vai. Mas isso para mim, não vai solucionar o problema. Se o racismo, agora pensei comigo, se o racismo ele é institucional, garantido por instituições de poder, o que eu preciso fazer para acabar com o racismo? Acabar com essas instituições. É o que Bakunin falava. O Bakunin fala assim, olha, o Bakunin, então, o texto do Bakunin que é muito legal, ele fala assim, ó,
A minha luta não é contra as pessoas. A minha luta é contra as instituições que fazem dessas pessoas superiores a outras. O que faz de um policial superior a um cidadão comum? É que ele tem uma instituição por trás que lhe permite andar armado, né? Que lhe permite ser representante da lei e de poder prender todos aqueles que vão infringir a lei em algum momento. O que faz isso? Ele é um homem igual a outro homem, só que tem uma instituição que faz dele superior a outro. O que faz do patrão, né, ser rico, milionário, usar tudo o que quer, fazer morar no melhor, comer do bom e do melhor, né? Enquanto o trabalhador pouco tem para comer, ou mora de aluguel, ou mora mal. Porque a instituição garante que esse patrão seja dono da empresa e o trabalhador seja mero trabalhador, vendedor de trabalho, vendedor de força de trabalho. Ou seja, uma luta, a meu ver, uma luta antirracista é uma luta contra essas instituições racistas. E as instituições racistas são essas que eu já citei aqui, das mais diversas. Tá? Estado como principal delas, capitalismo, etc, etc. Bom, isso aí era a parte que eu acho que foi talvez a mais importante, que eu já até alertei para vocês. Mas, Marcivão, qual é a outra aí, por favor? Tem a pergunta da Vitória Cortes. Você acha que com o passar do tempo as pessoas vão deixar de ser racistas? Ela complementa. Quando você acha que o racismo pode afetar no futuro de um jovem estudante? Então, é isso que eu falei, assim, a pessoa deixar de ser racista, ela tem que saber o seguinte, olha, eu não sou superior ao outro. Se nós somos todos iguais, se nós vivemos uma sociedade de iguais, uma sociedade horizontal, com ampla liberdade, com autogestão dos meios de produção, com autogestão da vida, né? Então, aí nós temos, aí sim, esse é o terreno fértil para o fim do racismo, que somos todos iguais. Enquanto houver hierarquia, autoridade, desigualdade, opressão, o racismo vai sempre existir. Ou seja, enquanto estivermos subordinados a um Estado, a um regime capitalista, autoritário, e por aí vai continuar existindo racismo. Então, meu ver, assim, é por isso que eu tentei explicar. A luta antirracista é uma luta contra o sistema como um todo, porque o sistema, ele é racista. Todo o sistema, que é o princípio básico da modernidade. O sistema é racista, o Estado é racista, sabe? Então, mais uma pergunta, temos várias, eu acho que hoje está batendo recorde essas perguntas. A pergunta do Cauã Chaimon. O conceito de preconceito se aplica a querer impor um rótulo específico a alguém? Exemplo, você é muito branca para ser negra, no máximo parda. Eu vejo muito isso acontecer. Então, essa... Agora, tem até isso também, né? Se você é negro, estou muito negro, se é pouco negro, é uma loucura, né? Assim, mais uma vez, para mim, o mais importante seria o momento que a gente não tivesse qualquer preocupação com a cor da pele da pessoa, com o tipo de cabelo da pessoa, com qualquer fenótipo dessa pessoa, sabe? Então, mas isso tem que ser, isso acho que será garantido quando e não adianta inverter todo o processo, colocar só negros em cima e brancos embaixo. Vai inverter uma situação que é deplorável também. Então tem que ser um momento em que todos sejam iguais, horizontalmente, né? Todos estejam no mesmo patamar. E aí acho que só depois num processo revolucionário bastante grande. Clarice Silva. Por que ocorre a desigualdade entre negros e brancos? Porque todos não podem ter o mesmo direito. Foi falado da live o tempo inteiro, né, sobre isso. Clarice, é isso, assim, porque ocorre essa desigualdade, ela tem um histórico, né? Isso que eu tentei mostrar para vocês aqui, né? Surgiu lá com a conquista das Américas, né? E ela permanece até os dias atuais, assim. Obviamente que todos terem os mesmos direitos é o nosso sonho, né? Todos os direitos, os mesmos deveres, enfim, todas as... E eu diria nem direitos e deveres, que é um conceito bem da Revolução Francesa, né? Eu diria que o fundamental é que todos temos liberdade. Temos liberdade e sejamos iguais. Isso requer que tenhamos
outras formas de nos organizar, que não dessa forma com que a gente está organizado hoje, por meio desse Estado autoritário, etc, etc. Mais uma pergunta, Ana Cecília Leal. Explica um pouco sobre a representatividade negra. Porque quando tem ou o negro é bandido ou empregado de alguém. Ana Cecília. Boa, Ana Cecília, excelente pergunta. Tem um texto da Bell Hooks, né, que é um texto maravilhoso, assim, que eu recomendo muito, que, aliás, eu também apresentei esse texto dela lá no canal do CPDEL, mostrando o quanto que a ideia de representação do negros normalmente é uma ideia, como você acabou de dizer, né? Ou é bandido, ou é empregado doméstico, ou é motorista, né? Isso nas nossas novelas, nossa televisão e por aí vai, né? Então, eu acho que esse é fundamental que a gente possa romper com isso, né? Mas eu acho que romper, na medida que negros são os mais pobres e os brancos são os mais ricos, isso é uma questão quase que natural, né? Como romper efetivamente com isso? Romper pela raiz. É acabar com a diferença de desigualdade social. Entende? Se você coloca brancos e negros no mesmo patamar, aí pronto, você não tem por que o negro vai ser o motorista. Aliás, você tem que acabar, inclusive, que tenha um motorista para um patrão. É isso. Né? Então, é uma coisa mais profunda do que. Então, por isso que tem que estar casado, uma luta antirracista, no meu entender, ela tem que estar casada numa luta anticapitalista e anti-estadolátrica. É o que eu chamo lá nos meus livros de estadolatria, né? Que significa uma idolatria do Estado. Nenhum negro, nenhum indígena que sabe da sua história, que tenha compromisso com seus ancestrais, pode, em sã consciência, defender o Estado. Porque é o Estado que matou, escravizou e que continua matando até hoje corpos pretos e indígenas e tomando suas terras. Muito bom. Tem outra pergunta da Sandra. Você acha que existe racismo reverso? Então, vamos lá. Essa é excelente pergunta, Sandra, só para a gente poder entender, porque isso é muito dito, é importante desmistificar isso. Se eu falei para vocês assim, todo racismo é institucional, se todo racismo é institucional, não tem como ter racismo reverso. Pelo seguinte, por exemplo, vamos imaginar aqui, imaginemos que eu sou preto e tem outros 2 pretos aqui do meu lado. Aí tem um branco lá. E eu não gosto daquele branco. Aí vamos ser que eu dissesse isso. Eu não gosto dele porque ele é branco. Vamos imaginar isso. É um absurdo, mas vamos imaginar. Eu não gosto dele porque ele é branco. Né? Isso é uma forma de discriminação? É. Mas a minha pergunta é, esse branco, que a princípio está sendo discriminado por 3 negros, ele vai deixar de ocupar os melhores empregos, ele vai deixar de ocupar as melhores escolas, ele vai ter algum tipo de preconceito para ele que o coloque para lavar banheiro no shopping center, que o coloque como alvo da polícia, que o coloque como alvo dos juízes, entende? Não. Se esses 3 pretos que existem aqui são pretos pobres, eles podem muito bem não gostar do que vai dar em nada. Institucionalmente não vai dar em nada. Entende? Agora, por isso que todo racismo deve ser entendido como institucional. Por quê? Porque é imposto por instituições que foram criadas com DNA racista. Isso que eu falei para vocês há pouco. Tenho falado aí. Tá legal? Então, o racismo reverso, né, ele só existiria se os negros dominassem as fábricas, né? Dominasse a maior parte, a ampla maioria das fábricas no Brasil, das indústrias, dos bancos, das lojas do shopping center, dominasse os governos, etc., dominasse o judiciário, dominasse o executivo, dominasse o legislativo, e aí começasse a discriminar os brancos. Aí sim, aí tinha racismo contra branco. Só que isso não existe hoje. Então, entende? Então, você sofreu um racismo de quem está embaixo de você, não é racismo. Entende? Porque todo racismo é institucional. Temos mais uma pergunta aqui da Tamini Moreira. O que o senhor acha sobre os protestos? Toda aquela quebradeira, que muitas pessoas acabam saindo machucadas. O que eu acho dos protestos? Bom,
eu acho que tem poucos protestos. Diante do que temos no Brasil, temos poucos protestos, pouquíssimos, né? Na verdade, a forma de discriminação é tão grande nesse país, a forma de preconceito, de desigualdade, de opressão, né? O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, está entre os 10, né, 10, 11 países mais ricos do mundo, maiores economias do mundo. Todavia, aqui é o país que tem a de maiores concentração de renda do mundo também. Ou seja, aqui o rico é muito rico e o pobre é muito pobre, né? Tem pobres miseráveis que faltam coisas, etc, etc. Então, assim, é um país, e toda a riqueza desse rico é fundada na exploração dos pobres, né? Então, é um país que tem poucos protestos, assim. Todos os países hoje no mundo que são grandes potências, e aí eu estou falando dos Estados Unidos, Inglaterra, França, passaram por revoluções sociais. Passaram por revoluções, né? Não seja pelo processo de independência dos Estados Unidos, seja pela Revolução Francesa, e aí, obviamente, na França, seja para a chamada Revolução Gloriosa na Inglaterra, passaram por processos revolucionários que foram, que mataram muita gente, né? E depois isso garantiu algum interesse de alguns trabalhadores de lá. Então, sem mudanças, sem protestos, você não consegue mudar, infelizmente. Porque o rico não vai abrir mão, não vai abrir mão dos seus privilégios, o rico, o branco, etc., se não tiver nada. Então, na verdade, o que eu acho que aqui tem poucos protestos no Brasil. A Iranilde, ela falou, cheguei faz um tempinho. Não sei se o senhor já respondeu essa pergunta. O senhor já passou por racismo na sua caminhada? Ela chegou agora. Já passei sim, Iranilde, como eu acho que todo o corpo preto. Eu já expliquei até, falei até de racismo, de relacionamento mesmo, etc. Uma outra pergunta da Ana Cecília, qual a diferença de injúria racial e racismo? Injúria racial e racismo, qual a diferença? A injúria racial, você está fazendo uma denúncia, você está criticando uma pessoa, pela sua cor da pele, né? Isso é um termo jurídico que não é muito minha praia, assim, mas fundamentalmente, racismo ou denúncia ou invenção de que existiu algo foi feito contra algo foi feito por um negro que seria ilegal, etc., né? Que em alguma medida vai dar a ideia de injúria ou discriminação, etc., né? Também é racismo, né? Então, é um racismo legal e o racismo, ambos são institucionais, são variações de racismo. Então, eu entendo assim. Pessoal, já está dando 10h30, aí já vamos encerrando. Eu vou ler essas últimas perguntas e já entrar na parte de finalizar. O senhor deve estar até com a boca seca aí de tanto responder. Maria Antônia, o racismo e o preconceito pode levar à morte ou até mesmo à depressão. O que o senhor acha disso? Não é brincadeira, né? Como outras pessoas acham e falam que é besteira. O que chamar a atenção sobre isso? Só diz que é besteira quem nunca sofreu racismo, né? Quase que eu falo um ditado popular aqui no Rio, né? Pimenta no copo dos outros é refresco, né? Então, assim, todo racismo, ele geralmente... E aí a Bell Hooks trata muito bem disso, né? Do quanto que você leva problemas psicológicos para milhares, milhões de alunos, por exemplo, negros, né? O aluno negro que entra numa escola que é uma instituição, e ele, como foi dito aqui, só vê professores brancos, né? O ampla maioria de professores brancos, e depois ele olha para as merendeiras, e as merendeiras são negras ou descendentes, negras ou de indígenas, né? E aí, a direção é branca, os professores são brancos, e as merendeiras são negras. É quase que sem você falar nada, já está passando uma ideia de que o papel do negro, e sem desmerecer nenhum desmerecimento das merendeiras, né? Mas o papel do negro é
de um papel subordinado na sociedade, né? Mas eu adoro fazer comida, até faço. Mas veja, os salários das merendeiras são menores, né? Por exemplo, né? Se as merendeiras tivessem salário igual dos professores, não tem problema nenhum, né? Cada um vai ser o que for, mas então é menor. Então, assim, então isso já aponta para problemas, né? Quando você fala de escravidão, como eu falei para vocês, fala de escravidão, período colonial no Brasil, os alunos negros já se sentem um pouco oprimidos e tudo mais, só por essa simples lembrança, né? Então isso gera milhares de problemas, tal como você cria uma cultura de que o cabelo crespo é um cabelo ruim, né? Chama o cabelo crespo é ruim. Então isso já é opressor também. Quer dizer, as pessoas adultas ela acabam até aguentando mais. Agora para as pessoas, para a criança, isso é de uma opressão, de uma maldade e que pode gerar assim grandes problemas psicológicos, né, de subordinação, etc, 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 né? Então, por isso a necessidade de uma valorização da cultura negra, né? Por isso que talvez nas escolas isso possa ser realizado, sobretudo pelos professores, né? Como valorizar a cultura negra? Como entender o outro como ele é e não como que a gente gostaria que fosse? E por aí vai, né? Então, acho que é esse caminho que a escola pode cumprir. A gente ainda tem uma, duas... A gente ainda tem 3 perguntas, já está dando o nosso teto, era 10h30. Estava pensando de eu ler as 3 perguntas, que se conseguir fazer uma síntese final, aí a gente já encerra para não extrapolar muito. Mas é que se tá também bom, Marcio, tá bom. Não conseguir pegar, a gente vai uma por vez, mais rápido. Não, eu vou ler aqui, vou botar aqui para ler. Vamos lá, vou ler contigo. Então, mas eu respondo uma por vez, pode ser? Acho que é melhor. Então vamos. Não, tá, vai. Coloca as 3, coloca as 3, vamos lá, responde uma vez só. G15 Player, né? Acho que é o apelido do aluno. Em nosso cotidiano, e principalmente nos Estados Unidos, a cor define ideologia. Um exemplo que temos são os vários bairros separados por cor nos Estados Unidos, né? Ele pergunta por quê. E você acha que colocasse o negro e o branco na mesma igualdade, as gangues acabariam? A nossa ideologia de ver o negro como de baixa classe social, por conta do racismo referente aos estudos e trabalho, se igualaria a dos brancos, né? Então ele perguntou sobre essa questão dos Estados Unidos, né, de ser separado, né, e que eles ficassem em mesmo nível de igualdade, se as gangues acabariam também. Então, os Estados Unidos tem um racismo bem específico, né? Lá é um racismo bem mais explícito, né? Eu estou te falando isso até porque eu morei um tempo nos Estados Unidos para fazer meu pós-doutorado lá, e quando eu voava dentro, inclusive fiz alguns voos dentro do próprio Estados Unidos, é uma coisa absurda, assim. Os negros, eu estava até com a minha companheira, e aí os negros no fundo do avião, assim. Aí eu olhei aquilo assim, eu falei, cara, eu fiquei imaginando, falei, isso é coincidência? Não, depois eu imaginei, não era coincidência. Os negros foram postos no fundo do avião e os brancos na parte da frente. Sim, coisa, sabe, muito absurda, né? Eu vi jogos lá tem muito questão de Olimpíadas, jogos de um contra outro, né? Aí uma escola tem a torcida, né? A torcida da escola toda negra, ou 90% negra, enquanto a torcida do outro 90% branca. Então, assim, lá o corte é muito, muito bem definido, como você colocou aí, os bairros. Existem os bairros e as escolas, né, para negros e para brancos, né? Então, mas ao mesmo tempo lá elegeu um presidente negro, né? Olha que loucura, assim. Então, além desse corte racial muito delimitado, mas também tem setores brancos, vocês puderam ver nos protestos contra a morte do George Floyd, por exemplo, né? Muitos brancos nas ruas apoiando a luta antirracista, né? E até porque lá a população de negros gira em torno de 12%, 13% da população total americana. Então a população de negros é bem menor. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil de negros, ou seja, quando estou falando de negros, estou entendendo que é descendente, né, de negros que porventura pode ser descendente de brancos também, né, misturados. Como ocorreu muito aqui, brancos e negros se misturaram, e dá isso que a gente chama de negros, né, alguns chamam de pardos, né, que aí isso compõe a maioria da população brasileira. Então,
assim, aqui no Brasil, pela minha experiência, ocorre a discriminação onde as elites moram. Aí a discriminação é forte. Aqui no Rio de Janeiro, isso para mim é muito claro. No subúrbio do Rio de Janeiro não tem isso. Não tem essa discriminação forte. Até porque, no subúrbio, se você for discriminar o negro, você vai tomar a porrada, desculpa o termo, né? No meio popular mesmo, assim. Não tem essa, porque ali a polícia não está presente o tempo inteiro, qual está na Zona Sul para garantir o interesse do dominador. Então, existe sim diferença. Agora, sobre as gangues, assim, pelo que você está falando, parece até que existe gangues demais. Existe gangues, né? Mas sobre as gangues, como dizer se isso vai acabar ou não? Aí isso é outra história. Com racismo, sem racismo, talvez elas possam existir ou não. Só sei que hoje, nesse processo capitalista amplamente desigual, etc., onde muitas das escolas não ensinam para a vida, ensinam muito mais poder econômico, etc., tem uma juventude que acaba se perdendo e entrando em gangues, etc. Mas eu acho que num outro processo autogestionário, mais próximo da comunidade, com mais atenção, etc., com um processo coletivo, eu acho que isso, né? Não é nenhuma certeza, mas isso poderia acabar, né? Poderia diminuir, pelo menos. Aí, vou ler mais 2 perguntas aqui, para a gente já finalizar, né? Tem uma pergunta que o racismo existe, ele é visível, mas muitas vezes ocorre uma certa vitimização de certas pessoas, em certos casos. Ele está perguntando que realmente ocorre essa questão de vitimização mesmo. O que você acha disso? Que puder já emendar, a Ellen pergunta que chamar uma pessoa de preta é racismo, porque tem pessoas que não gostam. Então, vamos lá, vitimização. Caramba. Eu não sei qual é. Quem foi que fez a pergunta? Da vitimização. É que eu não estou achando aqui no meu. Douglas Gonçalves. Douglas, eu não sei se você é branco ou não, Douglas. Possivelmente é. E assim. Sou negro. Dizer. É negro? Tá bom, que bom. Então, melhor ainda. Então, pior, né? Você sendo descendente de escravizados. Descendente, os teus tataravós, teus avós, a tua família foi exterminada, açoitada, humilhada, foi estuprada. A tua família foi posta para trabalhar sob açoite para os brancos, né? E aí hoje você possivelmente estuda numa escola pública. Opa, entrou alguma coisa aí. Estuda numa escola pública, né? Não deve ser rico. E aí você fala de vitimização de negros. Se fosse um branco falando isso, até entenderia, porque o branco não pode sofrer vitimização. Agora, você fazer isso, você está negando toda a história dos seus antepassados. Você está negando todo o processo de humilhação que seus antepassados sofreram. Então, assim, quando eu digo para alguém que teve seu... E se hoje você não é rico, não é pobre, não é um banqueiro, né, você... isso se deve ao processo de escravização que seus antepassados sofreram. Enquanto, talvez, muitos outros hoje, brancos, que talvez tenham menos dedicação do que você, menos empenho do que você, já nascem como proprietários de grandiosas empresas, ricos, milionários, só porque nasceu de uma família branca rica. Então, assim, aí você dizer que ocorre um processo de vitimização de negros, né, numa sociedade extremamente racista, que destina aos negros os piores empregos, que destina aos negros as piores moradias, que destina aos negros as piores escolas, que destina aos negros todas as situações piores do mundo, eu não sei se é correto, eu tenho dúvidas, sabe? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. É algo para a gente pensar. Bom, acho que você que não entendeu o que eu falei aqui para você. Respondi a sua pergunta, sim, claramente. Na verdade, eu defendo o seguinte: existem 2 tipos de negros
Aliás, escrevi até um artigo sobre isso. Existem 2 tipos de negros. Um que pode ser o capitão do mato, né? Como muitos negros foram capitães do mato, né? Que, aliás, nem eu defendo isso. Quem escreveu isso sobre outro não falou que era capitão do mato, mas o Malcolm X, ele escreveu o seguinte: o negro pode cumprir 2 papéis. Tinha um negro da cozinha e um negro da plantação. O negro da cozinha, ele, segundo Malcolm X, né? O negro da cozinha, ele comia o resto de comida do senhor. O negro da cozinha, ele vestia a roupa velha do senhor. O negro da cozinha, quando pegava fogo na casa grande, ele falava: Senhor, como nós podemos acabar com o fogo? Né? Ao mesmo tempo, o negro da plantação, o negro lá da senzala, segundo Malcolm X, né? Ele dizia assim: esse negro não comia a comida do patrão, não vestia a roupa do patrão, e quando pegava fogo na casa grande, esse negro estava torcendo para que incendiasse tudo. Então, existem 2 percepções de negro que o Malcolm X fala lá no seu livro, né? Memórias dele e tal. Então, é isso. Então, qual o papel de negros que a gente vai cumprir aqui? Ou a gente reconhece que existe um racismo institucional muito forte, né? Ou a gente vai dizer que os negros se vitimizam de um processo de... Aí você fica a sua escolha, o que você quiser. Aí eu não sou dono da razão, não. Assim, o que você escolher para você, o que você acha mais importante, é a sua posição. Só ainda não Bom, não sei se tem mais uma outra questão. Eu não sei se tem mais uma outra questão, Marcivão. Tem mais alguns comentários aqui, mas acho que a gente pode ir finalizando, porque senão nunca acaba, né? Tem alguns comentários aqui sobre pardos, como uma pessoa pode se autodeclarar parte de um grupo social. E o que você acha se conversarmos com todas as pessoas sobre racismo, tipo fazer campanhas? Alguns comentários. Eu acho que a gente pode finalizar, né? Eu queria agradecer o professor, né? Pela boa vontade, pela paciência. Hoje teve muitas perguntas mesmo, né? E agradecer mesmo pela boa vontade e fazer o convite, né? De próximas vezes continuar participando com a gente. Uma hora vim aqui em Goiás, né? Conhecer aqui. Vai ser muito bem-vindo, né? Eu não sei que a Simone ou a Paula estão na chamada ainda, que alguém quiser fazer alguma consideração, algum professor, estão abertos. Aí, por último, eu vou passar a palavra para o professor e a gente finaliza. Eu só quero agradecer muito, sabe? Assim, o professor super didático, parabéns mesmo. Muito obrigada pela disposição. Eu quero agradecer também, professor Wallace, e eu queria fazer um comentário aí, né, para deixar para a galera aí, principalmente para o Douglas. A opressão, ela não acabou, né, o chicote, ele tomou outra forma, e essa forma que esses grilhões, esse chicote tomou hoje em dia, é uma discussão midiática que induz as pessoas a acharem que não existe racismo, que racismo é mimimi. Então, Douglas e galera aí do colégio, o racismo, ele está presente na nossa sociedade, existem várias ferramentas midiáticas para negar o racismo, e negando o racismo, a gente não tem como lutar contra ele, e é isso que as pessoas tentam fazer, incutir no nosso pensamento, que é mimimi, que é vitimização, que não tem racismo, que a pessoa, agora não pode falar nada só porque é preto. Não, tem que falar sim, porque quando a gente não pode falar, essa opressão, ela está causando esse estrago de continuar o racismo. Então, eu creio que o Douglas, ele precisa refletir um pouquinho sobre essa questão da vitimização, não sei se ele se sente vitimizado ou não, mas todos nós precisamos compreender que precisamos refletir sobre o que tem nas mídias, né? Então, a gente, agora hoje, com o Dr. Wallace, com tantas informações importantes para a gente entender da onde que vem toda essa história que a gente hoje reproduz muitas vezes sem perceber, deixar aqui o meu
agradecimento a todos os meninos aqui, né, muito interessados no tema, ao professor Wallace que dispôs o seu precioso tempo, e dizer que a gente continua nessa luta, né, na escola pública, para a pessoa que é pobre, que é preta, para a pessoa que não tem oportunidade, que é o chão da nossa escola, a gente entra lá, a gente vê que nós somos relegados ao que sobrou, né, ao que a gente realmente lutou para manter aquela escola de placa, com aquele material decadente, com toda aquela falta que a gente vive, e que com a nossa saliva, com o nosso empenho, com o nosso desejo de ver uma sociedade melhor, de ver vocês, alunos, superando essas questões, estamos ali naquele dia a dia, né, passando por todas as situações de racismo que a gente passa, sim, e nós não somos vítimas, nós não estamos nos vitimizando, não, nós somos construtores dessa sociedade, desse pensamento, e é por isso que a gente está aqui hoje discutindo. Muito obrigada pelas excelentes contribuições, professor, minha admiração, a forma didática e bonita, delicada de lidar com um tema tão difícil, né, e assim, sempre com esse sorriso, mostrando que a gente está aqui discutindo um tema que é tão pesado, mas estamos aí para o que deve é. Eu gostaria muito, muito mesmo de recebê-lo presencialmente na escola, né, junto com todos os professores e alunos, quando for possível. Deixo esse convite aberto aí, e um grande abraço a todos. Aí só uma consideração, o Douglas falou no chat que não entendeu a pergunta, que ela não era uma afirmação, mas uma negação. Acho que ele elaborou mal, talvez não era bem isso que ele queria dizer, trazendo essa consideração. Mas que ninguém tiver mais nenhuma consideração, eu vou passar a palavra para o professor e para a gente encerrar. Então, com a palavra o professor Wallace, encerramento. Opa, então vamos lá. Poxa, eu estou muitíssimo feliz assim, com a audiência de vocês, terem paciência para me ouvir aqui durante esse período, né? Foi um enorme prazer vir aqui falar com vocês, com todos os professores da escola, com todos os alunos, alunas, né? Da escola de Goiás, né? Que, enfim, acho que é para mim fico muitíssimo feliz pelo convite. Espero ter contribuído um pouquinho aí com um pouco, né, de reflexão sobre esse processo do racismo institucional na nossa sociedade, né, que a gente lute contra ele. E, enfim, quero afirmar assim, somos todos uma única raça, somos da raça humana, né, essa ideia de racismo, queria fechar isso, a ideia de raça, criação de raça, foi uma invenção, né, é uma invenção das piores possíveis, e que gera uma série de problemas para aqueles que são racializados nos termos de entendidos como diferentes, né, como inferiores, como próximo, como se fossem animais ou sub-humanos, etc, etc. Tá? Então, muitíssimo obrigado aí às palavras da Eliane, né, Moreira, achei muito bacana. Obrigado pelo convite do Márcio Ivon e os outros professores que falaram anteriormente também. Agradeço muitíssimo as perguntas dos alunos. E é isso. Sim, então, sempre que precisar, estarei aqui disponível para tentar colaborar com reflexão, com pensamento. Quem sabe um dia a gente se encontre em Goiás, ou mesmo que vocês venham aqui no Rio de Janeiro, venham ao UFRJ, a gente faz aqui um grande debate. Para os professores, né, ou os alunos que quiserem vir aqui, quiserem assistir uma aula minha, quer dizer, hoje não temos aula presencial, né, mas quando tivermos aulas presenciais, sejam muito bem-vindos, né? E hoje, quer dizer, na verdade eu estou dando aulas via canal no YouTube, né? Então, quem quiser acompanhar aí, quem gostou desse modelo de reflexão, né, que é decolonial e libertária, se inscreva lá no meu canal no YouTube, que vai assistir todas as aulas que eu dou para os meus alunos lá na UFRJ, os alunos do mestrado, os alunos do doutorado, e também para alunos da graduação, tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez, e é isso. Qualquer coisa, tamo junto. E, como diziam os Panteras Negras, né, all the power to the people, todo o poder ao povo, nessa luta antirracista e decolonial. Beijo. Valeu. Pessoal, então é isso. A nossa live vai ser encerrada. Aí vocês podem voltar para os grupos das salas para fazer a chamada. Então é isso. Eu vou encerrar aqui. Muito obrigado a todos. Ao professor Wallace e até a próxima.
Valeu. Parabéns, professor. Parabéns, professor Marcigon. Obrigado. Zumbi pro